Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal. O tema hoje aqui é o autismo. Eu vou trazer uma referência científica que eu vou estar compartilhando alguns trechos aí na tela, apenas a nível de respaldo, para respaldar aquilo que eu vou estar trazendo aqui. Mas basicamente eu vou falar sobre algo que a gente precisa ter muito cuidado no nosso dia a dia para qualquer pessoa a nível de saúde, incluindo a nível de perspectiva de repente prevenção em relação ao autismo, tá? Antes de mais nada, vai deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim no vídeo, porque é muito importante. Se você ainda não me conhecia, aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica aí, depois ativa o sino para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu posto por aqui, incluindo aqueles que eu falo sobre o autismo. A propósito, tem uma playlist aqui no meu canal chamada Autismo, que eu vou deixar aqui embaixo, onde todos os vídeos que eu falo sobre esse assunto estão lá. Mas vamos ao assunto do vídeo de hoje. Na tela vai aparecer aí o título do artigo científico, que eu vou estar me baseando, que ele, traduzindo, ele fala sobre a exposição a elementos químicos ambientais, e a relação disso com o autismo. É um artigo de revisão e ele foi publicado em 2014. Um artigo de revisão, só para dar uma ideia, é o que? Ele faz uma análise de vários artigos científicos que já foram publicados até aquele momento sobre aquele assunto, e eles fazem uma revisão, ou seja, o que os artigos já publicados falam sobre um determinado aspecto relacionado ao autismo. Aqui eu vou falar sobre algo envolvendo, já vou adiantar, os fitalatos, o bisfenol A. Então, o que os artigos falam sobre fitalatos e autismo? O que os artigos falam sobre bisfenol A e autismo? Então, eles fizeram a seleção desses artigos e fizeram uma síntese. Olha, os artigos já publicados evidenciaram isso ou isso sobre esses elementos químicos aí e o autismo, tá? Então vamos lá. Nesse trecho ele faz um destaque sobre dois elementos que são considerados como substâncias poluentes não persistentes, que é o que? O BPA, ou bisfenol A, e os fitalatos. Aí diz que embora esses produtos químicos eles não sejam persistentes, ou seja, eles são limpos pelo corpo, eles são eliminados pelo corpo com uma certa naturalidade, apesar disso, é importante a gente ter uma atenção sobre os seus efeitos crônicos, uma vez que esses elementos eles são continuamente presentes no nosso dia a dia. Fato esse que aí diz alguns exemplos de onde, esses elementos, o BPA ou bisfenol A e os fitalatos, são encontrados no nosso dia a dia. E aqui eu foquei na questão mesmo da nossa alimentação, já que eu sou nutricionista, eu vou aqui focar na questão da dieta, da alimentação, onde é que a gente tem a interferência desses elementos químicos aí. Aí cita que o BPA é usado em plásticos e também em revestimentos de enlatados, ou seja, aqueles alimentos enlatados que a gente compra no supermercado, sabe? Então o BPA pode estar sendo usado ali. Já os fitalatos em embalagens de alimentos, ou seja, aqui eu quero fazer um alerta para aquilo que eu meio que já adiantei um pouco no começo sobre a questão da presença dos plásticos no nosso dia a dia. Eles podem ser super úteis, isso aqui eu não vou questionar, mas aquilo que eu vou fazer aqui, o alerta, é em relação ao como a gente os utiliza e como a gente pode evitar o uso desses elementos no nosso dia a dia, de modo a gente proteger a nossa saúde como um todo, porque esses elementos eles alteram o nosso metabolismo, então de modo negativo, tá? Então é bom a gente evitar. Por exemplo, quando a gente vai em um restaurante e a gente vai lá e pega um alimento, e vai levar para casa, ou quando a gente pede um delivery e muitas vezes esse delivery chega, aquele alimento está onde? Em uma embalagem plástica ou de isopor, enfim, aquele elemento ali, se tiver alguma substância plástica, não é bom, principalmente se o alimento for quente, aquecido. O alimento, quando ele é aquecido, ele vai, digamos, fazer a retirada de substâncias tóxicas naquela substância plástica que vai passar para o alimento. Para ter um outro exemplo, quando você for colocar algo para esquentar no micro-ondas, coloque, gente, em um prato, em algo de vidro, algo que possa ser, obviamente, esquentado no micro-ondas, mas que não seja um plástico comum. Por quê? Quando você coloca para esquentar esse plástico, a mesma coisa. Ele vai passar as substâncias tóxicas dele para o alimento. Quando você for acondicionar
em refrigeração, em geladeira, né, algum alimento, também evite embalagens plásticas, tá? Pelo mesmo motivo. Então, isso aqui eu estou fazendo para alertar as pessoas de que isso é algo muito sério, já que existem evidências de que embalagens plásticas contêm esses elementos, como bisfenol A, como fitalatos, e que, de alguma forma, eles podem, ao entrar em contato com o nosso corpo, fazer alterações ruins e fazer com que aquela pessoa, de repente, um dia venha a ter um filho ou uma filha com autismo, para que aquela criança que ainda está na barriga tenha alterações na sua formação cerebral, neuronal, que venha fazer com que essa criança já nasça com características, né, de uma pessoa com autismo. Então, isso é algo que precisa ser muito levado em consideração, já que hoje em dia é assim algo que tem, né, muito na literatura científica, de que o autismo ele não é simplesmente algo genético. Obviamente que a parte genética pode existir, mas com certeza existe uma influência de várias questões ambientais do nosso dia a dia, de poluentes, a exemplo daqueles elementos que eu estou destacando no vídeo de hoje: bisfenol A, ou BPA, e os fitalatos. E só mais um adendo, né? Aqui eu falei que esses elementos presentes, por exemplo, aí nas embalagens de alimentos, né, é um grande problema, porque a gente consome, né, querendo ou não, algumas pessoas mais, outras menos, produtos industrializados, produtos alimentícios, né, que vêm em alguma embalagem. A questão aqui não é fazer um terrorismo, porque, como eu disse, às vezes a gente vai precisar adquirir um produto desses, enfim, ok. Mas vamos tentar relembrar a questão primária da alimentação, que é a gente priorizar alimentos naturais. Então, a ideia aqui é apenas fazer com que a gente enxergue que é possível a gente evitar muitas vezes a presença desses elementos na nossa alimentação, para que a gente evite o contato do nosso corpo, do nosso organismo com esses xenobióticos, né, ou esses elementos estranhos ao nosso corpo. Então é para você pensar e ver o que você pode fazer para você reduzir a presença desses elementos na sua casa, na sua vida e na da sua família. Nesse outro trecho vem falando que esses grupos químicos, tanto das substâncias persistentes quanto as não persistentes, em ambos os casos você tem um problema de interferência na questão do sistema hormonal do corpo humano. Inclusive, essas substâncias são chamadas de disruptores endócrinos, justamente porque eles causam uma desregulação endócrina ou desregulação dos hormônios. O que eu complemento aqui, né? Que é o seguinte: algumas substâncias você vai ouvir que elas se acumulam no seu corpo. Então, se aquela substância é ruim e se acumula no seu corpo, já diz tudo. Quanto mais você se expõe, mais você vai acumulando, mais você vai tendo aquela substância ruim dentro de você. Então, a matemática é simples, vai ser ruim para você. Porém, independente se a substância se acumula ou não, aquelas que não são acumuladas no seu corpo, como pelo menos esse artigo diz, né, que o BPA e os fitalatos não se acumulam no seu corpo, mas eles são altamente presentes. Ou seja, embora eles não se acumulem, mas eles são tão presentes que a pessoa se expõe muito a essas substâncias. Então é como se a pessoa estivesse com aquilo acumulado, de tanto que a pessoa se expõe, se expõe, se expõe, é como se aquela substância estivesse já dentro de você, entendeu? Então, independente se a substância se acumula ou não, o fato é, se acumular é ruim, se não é acumulável, mas você se expõe direto, com muita frequência, pronto, o problema está instalado. Você vai ter a interferência dessa substância no seu corpo, por exemplo, na questão dos hormônios. E logo abaixo, onde eu também coloquei grifado, vem falando que estudos feitos em humanos, né, realmente examinaram que existem vários pontos, né, de relação dessas substâncias químicas com a questão do neurodesenvolvimento ou desenvolvimento neurológico, em que esses estudos, essas revisões, concluíram de forma plausível que existe sim uma relação com déficit de atenção, desordens de déficit de atenção e também autismo. Porém, como basicamente muitos artigos de revisão fazem isso, né, eles fizeram também algumas ponderações, por exemplo aqui, né, onde eles dizem que existe uma dificuldade de mensurar a exposição a esses elementos como o BPA e os fitalatos, porque eles possuem meia-vida curta, ou seja, eles
ficam dentro do corpo por pouco tempo. Então, às vezes, quando você vai fazer, né, uma análise por meio de algum fluido corporal, ele não vai necessariamente dizer a real da exposição, ou seja, ele pode estar mostrando que tem baixos níveis daquele elemento no corpo, mas na verdade a pessoa se expôs muito àquele elemento, só que já foi eliminado. Então existe esse probleminha aí, e inclusive eles falam, né, no artigo que alguns estudos mostraram relação sim dos fitalatos com o autismo, mas em relação ao BPA com o autismo nem tanto, ou seja, é controverso, não existe em todos os artigos um consenso de que BPA e os fitalatos necessariamente vão causar o autismo. Eles colocam isso, né, para que a gente tenha um cuidado na interpretação dos dados, mas eles deixam bem claro que, olha, independente disso, BPA e fitalatos, eles são disruptores endócrinos, então a gente não pode descartar essa possível relação que há entre essas substâncias e o autismo. Mesmo que haja um estudo falando que não houve relação, entendeu? A gente tem que ter cuidado. Inclusive, uma curiosidade, né? Alguns produtos, vasilhas, né? Até mesmo mamadeira, ou seja, né, elementos ali usados para bebês, para crianças, você tem escrito o seguinte, BPA Free, que significa o quê? Que aquele elemento plástico ali, ele é livre de BPA, é livre de bisfenol A. Isso é muito importante porque, por exemplo, imagina você usar uma mamadeira que você de repente vai servir um leite quente para um bebê. Olha só, leite quente é uma bebida quente que se tivesse BPA naquela mamadeira, naquele plástico daquela mamadeira, você iria transferir o BPA para o leite. E aquela criança vai consumir aquele BPA, induzindo aquela criança futuramente ou agora, né, a problemas de saúde. Então isso é muito importante, você ter atenção para de repente comprar alguma vasilha, independente se for para uma criança ou não, mas para você, que seja uma vasilha de repente de vidro e a tampa de plástico que seja pelo menos a tampa que seja sem bisfenol A, entendeu? Agora um resumo sobre esse artigo que eu trouxe é o seguinte, eles falam que sim, existe uma relação do BPA ou bisfenol A e dos fitalatos com problemas de relação de desregulação endócrina e que sim, a gente tem que tomar cuidado porque eles podem ter uma relação sim com a questão do autismo. Porém, como é um artigo de revisão, eles também trouxeram alguns exemplos de estudos que não tiveram uma evidência de relação de causa, ou seja, onde não se viu uma relação de que o BPA seria um fator de causa para o autismo, entendeu? Já os fitalatos, eles tiveram mais evidência. Em todo caso, como eu não quis deixar essa dúvida aí no ar, ou seja, de que você pense que os fitalatos podem ser um problema, mas o BPA talvez não. Não, gente. Aquilo é um artigo de revisão que vai mostrar estudos que mostram que há relação e estudos que mostram que não há relação. Então, como o bisfenol A, no artigo que eu mostrei aí, meio que ficou assim, né? Ah, talvez não haja relação, mas é bom ter cuidado mesmo assim. Só que eu não quero que nesse vídeo aqui, você que me assista, fique com essa coisa de que, o bisfenol A, já que esse estudo falou que, né, talvez não haja uma evidência tão clara assim, então talvez não haja essa relação, então talvez eu não precise me preocupar tanto assim com o plástico que nem ele está querendo me alertar aqui no vídeo. Então, para que não fique essa dúvida, eu procurei um outro artigo científico e achei um mais recente do que aquele que eu mostrei, que é de 2014, eu encontrei um de 2016 que fala exclusivamente sobre a questão do bisfenol A de forma mais direta. E lá fala que sim, existem estudos sugerindo uma relação entre a exposição materna do bisfenol A com o autismo. Fala também que existe um estudo recente feito em crianças com autismo e eles verificaram que há sim uma relação direta, uma associação entre essas crianças com autismo e a exposição de bisfenol A. Então esse artigo eu coloquei na tela para vocês terem a referência para quem quiser ler ou ao mínimo apenas endossar aquilo que eu estou falando. Espero que vocês tenham gostado da informação, eu acredito que é um tipo de informação de utilidade pública, então compartilha. Em todo caso, né, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha aqui embaixo, se você ainda não havia deixado, nos comentários me escreva se você gostou, se você já sabia disso, ou se foi uma grande novidade, ou se você quiser fazer algum comentário a respeito do que eu trouxe aqui, fique à vontade, participe, me acompanhe nas minhas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra você. E é isso.
Já já, na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha, bem aqui, que você poderá clicar para realizar a sua inscrição no canal, se é que você ainda não fez isso. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.